Esses livros são superiores em muitos aspectos a qualquer outra coisa e são facilmente encontrados gratuitamente na internet. A leitura do verbete Bitcoin na Wikipédia em PTIN ou Bitcoin Wiki N também são excelentes como primeiros passos. Sobre as implicações políticas e sociais do Bitcoin, recomenda-se Bitcoin Revolution, Ending Tyranny for Fun and Profit. Se você não sabe quem é Menger, Bauerk, Mises, Hayek, Rothbard, Hoppe e os Friedmans, os três, é altamente recomendado que busque suas obras seminais, igualmente disponíveis em português em diversos PDFs gratuitos na internet nos sites dos Institutos Mises Brasil e Rothbard Brasil. Não precisa ser libertário para ser Bitcoiner. Diversas figuras no país exterior, como o próprio Andreas Antonopoulos, têm tendências esquerdopatas claras. Porém, se não compreender os autores acima mencionados, não entenderá os conceitos de lastro, moeda fiduciária, fiat, dinheiro, senhoriagem, reserva fracionária, ciclos econômicos e as reais consequências da guerra ao dinheiro e dos juros negativos. Sem compreender a escola austríaca, não entenderá em sua totalidade conceitos como captura administrativa, lei de Gresham, lei de Wagner, lei de Michels, curva de Laffer, efeito Cantillon, fatores estruturais deflacionários, demografia e envelhecimento, desalavancagem bancária, disrupção tecnológica, a insustentabilidade dos níveis de endividamento máximos, públicos e privados, a velocidade da moeda e a diferença entre inflação base e agregados monetários e os índices de preços. O entendimento da realidade, lógica ou empírica, é a educação real. É devido a esses fatores deflacionários que o governo conseguiu aumentar os agregados monetários, base monetária e dívida pública, por mais de 10 anos em mais de 10% ao ano, em média, e ainda manter alegações de que remunerações patéticas de um dígito são juro real positivo. A vovó no Coiner recebe 90% do CDI, menos de 5 centavos, tem mais de 15% de perda real, devido à inflação, e ainda tem que pagar imposto de renda. Quando você compreende que o mundo e o Brasil vivem em um ambiente de juro real negativo, descontado o aumento da base monetária e o risco, entende que nenhum produto financeiro convencional pode ser considerado investimento. Aí sim, é possível entender por que produtos como ouro, que sequer pode ser considerado investimento, ganharam da inflação oficial e até mesmo do aumento do salário mínimo desde o início do Plano Real. Hipoteticamente, se a economia no país crescesse, em média, 1% ao ano na década, e o total de meio circulante aumentasse em mais de 20% ao ano, o governo enriqueceria, diretamente, em 19% ao ano devido à nova moeda criada, e indiretamente através do aumento de impostos decorrente. Como é demonstrado nos gráficos, a realidade é pior que isso. Segundo o Banco Central do Brasil, a base monetária alcançou R$ 427,8 bilhões em outubro, aumento de 4,7% no mês e de 46,3% em 12 meses. Gráfico abaixo, também do BCB, não cobre período recente. Ora, se o PIB caiu e o número de reais aumentou em mais de 46% em 2020, quanto foi a perda de quem poupou em reais, mesmo que remunerado pela Selic, abaixo de 3% em 2020? No resto do mundo, a situação não é muito melhor. Os agregados monetários globais, moedas de todos os governos, cresceram em um ano, até meados de 2021, mais de 32% do PIB global. E os mercados comemoram um crescimento estimado em 6% ao. Medido nessas moedas diluídas em 32%, resulta em perda real de 26%. Há três formas principais de governos se financiarem: tributos, limitados pela curva de Laffer; B. Emissão de moeda, limitada à destruição de valor do meio circulante, como na Venezuela e no Zimbábue; e C. Emissão de dívida, limitada à disposição de credores a emprestar. As três fontes estão próximas dos limites. As consequências de aumentar a carga tributária são: 1. O aumento dos custos de produtos e serviços, e a destruição de riqueza, devido às transações que deixam de ser realizadas por essa subida de preços, perda do bem-estar social. 2. Enriquecimento de aspones e empobrecimento de produtores e consumidores. E 3. Decomposição de instituições, com ampliação das vantagens de comportamentos oportunistas. Se um banco central emite mais moeda, ele dilui o valor daquelas já existentes, inclusive o valor de sua própria dívida em moeda soberana, e destrói a riqueza de quem poupou em fiat, traindo e empobrecendo quem confiou nele.
Quando o governo emite dívida, ele retira investimentos que iriam para atividades produtivas e destrói todos os empreendimentos com expectativa de retorno corrigida pelo risco inferior à remuneração de seus títulos. Também no gasto dos recursos arrecadados, o Estado destrói riqueza, uma vez que seus gastos não respeitam critérios de mercado e competem com os entes que realmente geram riqueza, e eleva para esses o custo dos bens e serviços que venham a adquirir. O monopólio da violência é uma máquina de produzir corrupção, miséria e terror. Você realmente acha que há alguma chance de as curvas de carga tributária e déficit serem invertidas? Como proteger sua família disso? Com dados mais atualizados, seria ainda mais brutal a demonstração dos déficits públicos, carga tributária, aumento dos agregados e endividamentos estruturais. Se você investiu em qualquer coisa que não rendeu líquido e descontado de risco mais de 46,3% em 2020 em reais, perdeu riqueza, era melhor ter estocado bem, não perecível ou comprado galinhas. A única medida objetiva de inflação é o aumento da base monetária, que foi superior a 20% ao em real nos últimos anos, somando reais criados por meio das reservas fracionárias dos bancos e pelo governo. Esses efeitos não são percebidos por muitos, devido aos fatores estruturais de redução de preços, porém, suas consequências em longo prazo são inexoráveis, uma vez que os fatores deflacionários não são perpétuos. Quem não perceber, vai sofrer. O Brasil envelhece 6,5x mais rápido que os Estados Unidos e o dividendo demográfico já foi desperdiçado. O imposto inflacionário Hidden Tax de Friedman não apenas dilui o valor dos reais, moeda fiduciária, como aumenta o pagamento de impostos de renda, via aumento do valor nominal dos bens e dos salários. Ora, se um bem, seja casa, carro, ação ou barra de ouro, que custava R$100 é vendido 30 anos depois por R$100.000, formalmente, 99,9% do seu valor de venda seria lucro para fins tributários, mesmo que seu valor real 30 anos depois fosse inferior ao seu valor real original. Exemplo claro é o grama de ouro. Sua cotação em julho de 1994 foi 11,45. Se vendido em maio de 2020, quando a cotação chegou a 321,35, formalmente R$310 seriam lucro e tributáveis, mesmo que esses 310 comprassem menos em 2020 do que 11,45 compravam em 1994. Ou seja, o imposto inflacionário aumenta a arrecadação ao inflar nominalmente a renda. Amplia a capacidade do Estado de se endividar ao reduzir o valor real de sua dívida. Dilui o valor dos detentores de moeda e títulos de dívida, empobrecendo quem confiou no governo e subtrai das famílias os benefícios deflacionários da tecnologia. Por isso, a inflação deve ser medida por aumento da base monetária e não por índices de preços como o IPCA no Brasil ou CPI nos IUA, usualmente manipulados. Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos, e as mentes pequenas discutem pessoas. Embora no white paper original Satoshi não tenha feito qualquer consideração explícita sobre política ou economia, a mensagem incluída no bloco Gênese do Bitcoin e as postagens em fóruns do seu criador, Satoshi Nakamoto, deixam claro que o Bitcoin só se tornou necessário devido aos abusos dos governos em emitir moeda desenfreadamente. Até agora, o número de reais criados pelo governo aumentou mais de 45x nominalmente e mais que triplicou em relação ao PIB desde 1994. E em manter níveis exponenciais de déficit, vide o governo norte-americano, que gasta mais do que arrecada desde 2001. O resultado disso é a explosão na base monetária do dólar, em mais de 10x, e da dívida pública, em mais de 5x, nos últimos 20 anos. Moeda puramente fiduciária, fiat, é a que não é conversível e só é aceita por imposição legal, denominada curso forçado, como o real ou o euro. O poder de emissão ilimitado cria estímulos perversos para que déficit e endividamento exponenciais sejam uma constante e atinjam níveis sem precedentes. Há 10x mais riqueza em fiat que em ouro. As políticas de guerra ao dinheiro, restrição de uso e propriedade de moeda alodial, e os juros negativos permitem ampliar ainda mais o endividamento público e o totalitarismo financeiro. Exemplos dessas limitações ao uso e à propriedade da moeda física, ouro, e outras formas de moeda alodial são, desde 2015, as restrições de uso de moeda para transações privadas na Itália, na França e na Espanha, coroadas com a retirada de circulação das cédulas de 500 euros,
e a propriedade limitada sobre ouro na Alemanha e na Índia, e proibida nos Estados Unidos de 1934 a 1975. O resultado do juro real negativo, além da elevação artificial dos valores dos ativos, foi a desigualdade social sem precedentes. O juro mundialmente apresentava tendência de queda desde 1981, mas o ápice do processo foi demonstrado na última década, em que até ouro no colchão superou métricas como o índice Bovespa ou o CDI, ou seja, qualquer investimento bancário sem riscos extremos, o que tende a se agravar com a normalização dos juros e destruição de valor dos ativos convencionais. Legacy System. Como demonstrado nas fórmulas do valor presente líquido do CAPM, considerando riscos de mercado e idiosincráticos, os ativos que têm fluxos de caixa independentes de taxas de juros, como ações, pontos comerciais e imóveis para aluguel, são usualmente avaliados pelas expectativas médias de fluxos descontadas das taxas de juro. Ou seja, considerando os riscos na expectativa média de retorno, um ativo qualquer que gere renda teria a sua avaliação equivalente ao quanto de moeda no sistema bancário pagaria no juro de mercado. Quanto menor a taxa de juro, maiores ficam as avaliações dos ativos, ceteris paribus, considerando demais fatores constantes. Nesta simplificação, se uma casa gera aluguel de R$ 1.000 por mês, independente de taxa de juro, e a taxa é de 1% ao mês, 12,68% ao ano, a casa valeria R$ 100.000, pois 1.000 é 1% de 100.000. Se a taxa de juro cai para 0,1% ao mês, agora ela gera fluxo equivalente a R$ 1.000, pois 1.000 é 0,1% de 1 milhão. E se o juro cai para 0,1% a bento A, são necessários mais de R$ 12.000 milhões em investimentos para equivaler a seu aluguel. Imagine agora o tamanho da distorção e de como estão inflados os preços de imóveis e ações, quando os juros reais descontados da inflação são negativos, e o quanto os ativos podem se desvalorizar quando os juros voltarem ao normal. Este também é o motivo de haver enorme potencial de desvalorização dos ativos com a normalização de juros. Além da captura administrativa, esse tabelamento imoral de preço foi a principal causa do aumento das desigualdades sociais no mundo nas últimas décadas. Primeiro, multiplicando em ordens de grandeza a avaliação dos ativos dos ricos. Às vezes apenas sua residência, que em muitos centros urbanos multiplicou centenas de vezes de valor nominal em gerações. E segundo, desestimulando a poupança.